presidente Lula afirmou em conversa com o portal UOL, para Daniela Lima, que tomou providências depois de conhecer as eventuais irregularidades envolvendo o Banco Master. Ele relatou que convocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o PGR também, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para ouvir a avaliação das autoridades sobre o banqueiro Daniel Vorcaro. Temos esse trecho? Primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Vorcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. É isso que está sendo feito? Não, a gente gostaria de estar acompanhando melhor essas investigações, senhor Lula. Marina Helena, a entrevista aí, pela primeira vez, Lula falando de uma forma um pouco mais completa sobre esse caso que o Brasil inteiro está prestando atenção, o principal do momento, num ambiente bastante controlado, né, com uma entrevistadora bastante alinhada ao governo. E ele disse ainda, Lula, que ele sugeriu a CPI do Banco Master para abrir essa comissão? Pois é, em primeiro lugar, casem com alguém que olhem para vocês da maneira como a Daniela Lima ali olhava para o Lula, né? Todas aquelas gargalhadas, gente, assim, realmente é inacreditável. Mas, dito isso, vamos ao que o Lula disse. O Lula mente que nem sente, e aí não é diferente. Ele, claramente, quando ele fala isso, né? Olha, estive com o Vorcaro e disse que a investigação ia correr, doa quem doer, que não teria interferência política. Ora. Pera lá, Lula. Em primeiro lugar, que as digitais do PT estão por todos os lugares, né? A gente soube agora o Guido Mantega, que levou Vorcaro até Lula, que organizou essa reunião. Então, o primeiro lugar é esse, né? Estava sendo contratado para tentar fazer, pelo que tudo indica, né? O que falam as testemunhas, é que é exatamente para que facilitasse a venda do Master para o BRB. Então, Lula desconversa nesse momento. Fora isso, o seu ministro da Justiça, Lewandowski, que é o chefe, teoricamente, né, o ministro responsável pela Polícia Federal que estava fazendo a investigação do Master. Então, é o escritório dele, ele era o advogado e passou para o filho, no escritório dele. Então, assim, outro absurdo completo, sem falar do Toffoli, né, sem falar do Xandão, bom, de todo o resto. Então, a grande verdade é que, putz, Lula, ninguém cai nessa lorota. O outro ponto importante é por que a bancada do seu partido é contra a instauração dessa CPI. Aliás, fica tão feia a resposta que a Daniela Lima até pergunta isso, né? Mas espera aí, por que o PT não é favorável à investigação? Por que o PT não é favorável a essa CPI? E aí ele fica desconversa, né? Ele diz assim, eu sou presidente, eu não interfiro nos assuntos do partido. Gente, pelo amor de Deus, Lula, PT, sabemos, né? Como assim ele não interfere? Não, ele não fala com a bancada, ele não diz quais são os projetos principais que têm que ser aprovados, quais que são as prioridades do governo, nada disso ele conversa. Então, é uma disfarçatez. Agora, eu recomendo, porque pode ser que os trouxas caiam, né? Porque o Lula, ele mente que nem sente, ele faz isso durante toda a entrevista, é inacreditável. Paula Camacho, o Lula, a gente não conhece ele, infelizmente, de ontem, né? Então, a gente já sabe muito bem como ele tem essa capacidade de ir numa entrevista, num discurso, falar, ou
mentiras, né? O quanto o governo dele é maravilhoso, o que mais incluiu, fez pautas de inclusão social, o quanto está indo bem economicamente. E nesse caso do Master, ele faz o mesmo. Imagina, tem que ser investigado, desde o começo eu só contribuo para esse movimento e eu não tenho como controlar os parlamentares do PT. Qual a sua avaliação? Que comentário você traz para a gente com relação a esse trecho inicial que a gente traz dessa entrevista de ontem? Realmente, Daniela Lima só contribuindo ali para ele se sair muito bem, com perguntas muito possivelmente até mesmo ensaiadas, não sabemos, para favorecerem a resposta de Lula com relação a assuntos para lá de espinhosos que vão minando aí a confiança e a popularidade do governo também nesse ano eleitoral. Sabe qual o problema do Lula? O problema do Lula é que o problema dele e a nossa solução. O problema dele é que ele acha que nós estamos no século passado ainda. Ele acha que ele vai falar as coisas que ele quiser, ele vai mentir descaradamente, o quanto ele quiser, e ninguém vai perceber. É isso, porque funcionou durante muito tempo. Sempre foi assim. Antes da internet, das redes sociais, do povo ter voz, era desse jeito. Ele falava uma coisa na televisão, no rádio, e ninguém tinha possibilidade de ir lá e desmentir ele. E ele acha que ainda é assim. Por isso que ele dá esse tipo de entrevista para Daniela Lima, achando que vai passar barato, que ninguém vai perceber. O azar dele é que as redes sociais estão aí e não vão embora, por mais que ele queira regular as redes sociais. Veja, ontem ele falou que o PT... ele falou, nessa entrevista, ele disse que quando ele soube do escândalo do Banco Master, ele queria fazer a CPI, porque nós queremos investigar. Gente... O que mais teve de notícia foi que a Glaze tentou barrar, que tentou esvaziar, que tentou evitar a todo custo a implementação, a instalação da CPMI. E agora ele vem na maior cara de pau falar que ele queria? Ah, não dá. E ele ainda falou depois que quem tiver alguma coisa em relação ao INSS, que tem que dar depoimento, que tem que esclarecer. Gente, tem notícia falando que o PT, a base do governo, tentou evitar de chamar o Jorge Messias, que existem notícias falando que ele sabia dos descontos e nada fez, evitar chamar o Frei Chico, evitar chamar o Lulinha, evitar chamar até o Lupe, que é o seu ex-ministro da Previdência. Gente, e agora ele vem falar isso. Então, por que ele mente desse jeito? Porque ele acha que ainda está no século passado. Ele não percebeu que o mundo mudou. Não adianta ele ir lá, dar uma entrevista, falar um monte de mentiras, que ele vai ser desmascarado. Só por conta disso, você já entende o porquê essa sanha de tentar regular as redes sociais. Pessoal aqui no chat também já bastante esperto, de olhos abertos, falando o Lula já está bastante ultrapassado, muito ridícula essa entrevista, que absurdo, por isso eles odeiam tanto as redes sociais, como a Paula dizia, né? O conteúdo fica agora à nossa disposição, a íntegra. Mas o que eles dão a impressão que querem, através dessas entrevistas, é soltar manchetes, né? Para justamente esses eleitores que só leem uma manchete de capa, não entram para ler uma matéria completa, para comparar com outros canais de notícias, não avaliam qual canal de notícia é esse que eu estou me informando, né? Aquilo que a gente vem falando já há bastante tempo, que faz toda a diferença. Aliás, daqui a pouco temos também o William Bonner dizendo que é abordado nas ruas e que todo mundo diz para ele obrigada por ter colaborado, ajudado a salvar a democracia, o seu trabalho é muito importante. E o William Bonner, nessa palestra, não sei o que ele estava dando, falando com um público ali, com alunos, não tenho certeza, a gente já pega essa informação completa, dizendo, inclusive, que houve um golpe de Estado no país, então, cada vez mais desmascarada a Rede Globo e alguns dos seus jornalistas. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.